Boa tarde, Carlinhos. Léo José, do Coluna do Fla. A gente conversou com o Júnior Soares, né, que foi seu treinador no começo da carreira, e ele falou para a gente que você também faz algumas funções além de ser centroavante, de ser aquele camisa 9. Ele citou até que você, em alguns momentos, você fazia aquele papel um pouquinho mais atrás, entre o 10 e o 9, mais ou menos. E eu queria saber de você, depois de toda essa maturidade que você pegou na carreira, você chega ao Flamengo sendo apenas um centroavante fixo de área, ou você também tem a opção de jogar pelas pontas e até um pouco mais recuado? Como ele falou, né? Eu fiz bastante posições na base, né? Como eu comecei no Novo Horizontino, eu era a ponta. Como eu comecei a fazer muitos gols, o Guilherme Alves me puxou para centroavante e eu estou até hoje, né? E isso vai corresponder dentro do campo, que o professor vai me utilizar, vir como centroavante, como você falou, mas quero continuar como centroavante também, que é o que eu sei fazer de melhor. Muito obrigado, Carlinhos. Carlinhos, Está liberado. obrigada. A gente precisa liberar agora o Carlinhos, porque tem que se apresentar ali ao técnico Tite, mais o Marcos Braz, nosso vice de futebol, e também o Bruno Spindel, o diretor executivo, ficarão aqui para responder as perguntas dos jogadores, né, que estão presentes aqui no Ninho do Urubu. E agora ele pegando a filhinha Liz no colo, toda a família também, a esposa Sheila, que já deu entrevista aqui para a Flá TV, e também o filhinho dele, o Wallace, e ainda tem o Gael. O Wallace tem 9 anos, a Liz tem 9 meses. E agora esse momento aí super especial, né, para o Carlinhos, ele que tanto quis vestir essa camisa do Flamengo, né? Agora com a família toda reunida, menos o Gael, de 3 anos, mas com praticamente toda a família aqui no CT Jorge Lau. Então a gente já ouviu aí as palavras do Carlinhos oficialmente como novo jogador do Flamengo. Ele que foi o vice-artilheiro do Carioca com 8 gols. Pedro foi o artilheiro com 11. Então Carlinhos aí, quarto reforço da temporada, junto com o De La Cruz, o Vinha e também o Léo Ortiz. Boa tarde, Braz, Spindel, Monique Danello, TNT Esportes. Queria perguntar para vocês, imagino que o torcedor esteja ansioso para saber sobre isso, porque depois do último jogo, uma das respostas do Tite acabou chamando muita atenção, que foi quando ele disse que precisava conversar com vocês para entender o que seria prioridade nessa temporada, que na visão dele era humanamente impossível disputar todas as competições com um time 100%. Não sei se essa conversa já aconteceu, se foi a forma, se ele se expressou da forma correta, mas acho que seria importante vocês falarem um pouco sobre isso, já que o Brasileirão começa amanhã e a temporada está só começando. Você pode perguntar de novo? Perdão. Para falar sobre a declaração do Tite depois do último jogo, em que ele disse que vocês precisariam ter uma conversa para definir o que seria prioridade nessa temporada, já que na visão dele era humanamente impossível brigar com um time 100% em todas as competições. E aí eu acho que esse é um tema sempre recorrente aqui no Flamengo em toda a temporada, e o torcedor quer saber, né, se de fato o Tite quis dizer exatamente isso, se já teve essa conversa, qual é a visão de vocês como Flamengo para essa temporada que está começando? Assim, primeiro, todos nós aqui dentro aqui entendemos qual foi a colocação do Tite. Eu acho que isso é importante. Isso vem desde no começo do campeonato, agora já vinha à tona, já vinha para se entender quais são os caminhos que serão trilhados. Deixar claro que o próprio calendário impõe algumas situações, né? Esse calendário irresponsável em que o Flamengo precisa se submeter, ele impõe algumas situações. Um calendário em que nós vamos jogar 9 jogos numa data FIFA, em que nós teremos aí 6, 7 jogadores fora, não estando à disposição. A parte
geografia, o Brasil é um país continental, a própria competição internacional que a gente disputa, que é a Libertadores da América. Então, tem muita coisa que algumas coisas vão se impondo, né? Vão se impondo e vão expondo. Um ponto também em que a gente tem que ser, eu preciso ser recorrente falando, é que muitas coisas a ciência vai falar, né? A ciência vai falar. A parte de fisiologia, a parte de fisioterapia, o departamento médico. São situações em que também dão o nosso norte em relação ao que se pode e o que se não pode em determinados jogos. É lógico que aqui o Flamengo quer ganhar e disputar, o Flamengo quer disputar sempre da melhor maneira e ganhar sempre o que for disputar, mas nós faremos e ganharemos o que for possível. Existe uma determinação, um pedido evidente do presidente Rodolfo Landim, que é o presidente do clube, que é quem manda, em que todas as competições sejam disputadas para ganhar. É isso que será feito, mas, claro, dentro da análise, mais uma vez, da ciência, né? A ciência em que nós temos aqui uns departamentos que foram investidos milhões, temos praticamente um laboratório aqui dentro exatamente para isso. Para o torcedor, para o grande torcedor que nos acompanha no dia a dia, até os treinamentos, eles são todos eles monitorados por GPS, nós sabemos de todas as variáveis possíveis dessa situação em relação ao que está treinando, ou o que está treinando pouco ou muito, se precisa treinar ainda mais. Enfim, então a gente tem um departamento aqui que nos dará muita ênfase, nos dará muito o norte do que vai fazer. E eu tenho certeza absoluta que o Tite falou em relação desta maneira aí, dessa maneira que eu estou colocando aqui. Talvez na hora ali, depois de um jogo, não tenha tanto tempo para responder, você precisa responder para um jornalista, na sequência tem outros jornalistas que não têm o mesmo tempo que eu tenho aqui para dar essa explicação um pouco mais ampla, então eu tenho certeza absoluta que foi em cima disso. E também te respondendo, não tive tempo, nós não tivemos tempo ainda de abordar, de falar desse tema. Só complementando um pouco aí, e desculpa se for redundante, em relação ao que o Marcos falou, como ele disse, assim, são cerca de 80 jogos aí na temporada. É humanamente impossível para qualquer atleta de futebol jogar os 80 jogos no seu mais alto nível de rendimento, quiçá sem se lesionar. Então, se colocar um atleta para jogar os 80 jogos da temporada, o risco que você impõe ao atleta de que ele se lesione, cause prejuízo à saúde dele, ao clube e ao torcedor é enorme. Com todos esses recursos aí que o Marcos colocou à luz de todos, é o que vai se fazer para fazer essa gestão do calendário. O Flamengo investiu para ter um elenco robusto, com disputa em todas as posições. O ambiente competitivo no Brasil é cada vez mais acirrado. Você tem clubes que têm folha de pagamento similares à do Flamengo, do que eu me lembro aqui: Inter, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Atlético Mineiro, Botafogo, não me lembro se mais algum. Esses times têm folha de pagamento nos níveis ou até maiores que a folha de pagamento do Flamengo, que é um indicador de quão competitivos eles são. Não é só o recurso financeiro que é o que traz a competitividade, mas é um indicador. Então, você tem um calendário, você tem, como o Marcos disse, os 9 jogos da Copa América, que o Flamengo vai jogar desfalcado de 4, 5, 6, 7, 8 jogadores no seu elenco. E essa escolha de priorizar a Copa do Brasil,
quem fez foi a CBF, não foi o Flamengo. O Flamengo, em toda competição que entra para disputar e ser campeão. Acho eu que a CBF fez uma escolha não esportiva, mas uma escolha com um olhar comercial, que acho que é uma competição que a CBF deve lucrar depois de distribuir premiação, logística, etc., ela deve lucrar uns 200, 300 milhões de reais ali, que deve sobrar no caixa da CBF. A escolha deve ter sido por causa disso. Isso é uma dedução minha, mas pode ser, pode não ser, porque do ponto de vista esportivo não faz sentido você tirar todos os atletas de seleção, que no Campeonato Brasileiro devem ser 40 dos clubes, e desprestigiar o campeonato. Como a gente prometeu aqui, é a última vez que a gente vai tocar nesse tema antes do campeonato começar, mas a CBF rompeu um princípio que ela tinha e sempre defendeu, que era da isonomia esportiva, quando fez essa escolha. O Campeonato Brasileiro não tem isonomia esportiva, ele é mais difícil para os clubes que têm e desequilibrado para os clubes que têm seus atletas convocados para as seleções. Mas, voltando aqui, o Flamengo ele entra em todas as competições para ganhar. O calendário impõe, de acordo com a ciência, de acordo com o planejamento, determinadas escolhas. O Flamengo não vai deixar que o calendário escolha pelo Flamengo, que o calendário lesione atleta, com o Flamengo agindo de forma irresponsável. O Flamengo vai usar todos os recursos que tem para tomar as decisões de acordo com o que o calendário impõe. Vou dar um exemplo para vocês do que eu estou querendo dizer. E que eu acho que foi isso que o Tite comentou ali, e ele deixou claro. A gente deixou muito claro, desde o presidente, o Marcos, eu, que o estadual era de fundamental importância para o Flamengo. Uma competição que a gente disputa. Nos 6 anos da gestão do presidente Rodolfo Landim, o Flamengo chegou na final em todos os anos, ganhou 4 dos 6 estaduais, e era fundamental que tivessem todos focados aí nessas finais. O Flamengo jogou num sábado com o Nova Iguaçu, primeiro jogo da final. O Flamengo ganhou de 3-0. Do ponto de vista físico, o mental não precisa dizer, porque é uma final. A demanda mental de um jogo desse, de concentração ao longo da semana no próprio jogo, é absurda. Do ponto de vista físico, e que mostra o foco de todos, foi o jogo de maior demanda do grupo como um todo, de várias métricas. Vários atletas bateram recordes pessoais ali do ponto de vista físico nesse jogo. No dia seguinte, eles tiveram que se apresentar cedo aqui no CT, fizeram uma refeição rápida, foram para o aeroporto, viajamos todos para a Colômbia, uma viagem de 6 horas, né? 6 horas. Viagem de 6 horas, acho que de porta a porta entre 10 e 11 horas. Isso. E 2 dias depois, o time estava jogando a 2.600, 2.700 metros de altitude, um jogo de estreia na Libertadores, duríssimo. Ninguém pode achar em sã consciência que, com uma viagem de 11 horas de porta a porta, indo do nível do mar, numa determinada temperatura, depois de um jogo da maior demanda física e mental, desgaste que a gente tem aqui na temporada, que os jogadores vão render, todos eles, o máximo possível nesse jogo, sem tempo para descansar, sem tempo para treinar, sem tempo para preparar o jogo, com uma viagem dessa no meio. Então, determinadas decisões têm que ser tomadas à luz da ciência, da parte técnica, tática, física, mental, com o que o treinador tem e todo o staff aqui o clube oferece, e também determinadas questões que não têm a ver com relação de jogo, com escalação, com tática, etc., compartilhadas com a direção, para que se tome determinadas decisões. Sendo bem claro, assim, e indo direto, detalhando um pouquinho mais, é isso. E, de novo, para terminar, o calendário não vai tomar decisão pelo Flamengo. O Flamengo vai tomar as decisões que tiver que tomar para preservar a saúde dos atletas e extrair o maior rendimento possível do grupo. Marcos, Bruno, aqui. Voltando um pouco no tempo, em 2019, para ser mais específico, em maio, o Flamengo foi ao Bangu e contratou o João Lucas. Foi a última vez que o Flamengo fez esse movimento de contratar algum jogador que estivesse destacando no Campeonato Carioca. E de lá para cá, muita coisa aconteceu. Geralmente, o Flamengo é notabilizado como o time brasileiro que faz as grandes contratações, e agora faz novamente
esse movimento. Queria que vocês falassem um pouco disso, da importância, de um modo geral, de se abastecer com essas equipes de menor investimento, que estão aí de sol a sol, jogando o Campeonato Carioca. O Carlinhos, possivelmente, estava em pré-temporada desde novembro, justamente para falar sobre essas alternativas. Geralmente, muito se espera do Flamengo indo na Europa, indo nos vizinhos aqui da América do Sul, mas dessa vez conseguiu uma solução, ou pelo menos expectativa de uma solução doméstica aqui no Campeonato Estadual. Obrigado. Assim, falando um pouco em relação ao mercado, deixar claro que o Flamengo, pelo menos a gente aqui, o Flamengo não tem nenhum preconceito em relação ao jogador que esteja ou no Brasil, ou disputando algum estadual, ou num time menor. A nossa decisão, a nossa análise para depois efetivar alguma compra, ela é mais ampla, ela passa por outras situações. Mas deixar claro assim, que até nos times menores, quando o Flamengo vai fazer uma análise, vai fazer alguns pedidos de informação, para a gente as coisas são dificultadas um pouco mais em relação à parte financeira, né? É normal isso, é do jogo, a gente já falou aqui em outros momentos. E aí o Flamengo analisa e se posiciona. Com o João Lucas foi isso, o jogador é um jogador que deu certo aqui, jogou Libertadores da América, se não me engano foi campeão com a gente, em vários torneios importantes aqui, foi para o Cuiabá, depois foi para o Santos. Enfim, então não é o que eu quero para o Carlinhos. Eu quero contratar o Carlinhos e que ele continue aqui mais tempo que o João Lucas. Mas eu quero que ele dê certo, como o João Lucas deu em relação a ajudar o Flamengo nas competições quando foi requisitado. E é isso que a gente espera de qualquer contratação nossa, independente do tamanho do clube ou o tamanho da história do próprio jogador. E complementando, assim, o Flamengo contratou jogadores de praticamente todos os mercados e contratou jogador da América do Sul, contratou jogador do Brasil, contratou jogador dos Estados Unidos, contratou jogador da Europa, contratou jogador de clube de menor investimento, contratou jogador de clube de Série A, contratou jogador livre, contratou jogador emprestado, que deu certo aqui. Enfim, contratou jogador de uma faixa menor de investimento que hoje está na seleção brasileira. Contratou jogador também de uma faixa, vamos falar do Eric, uma faixa de investimento mais baixo também, que é titular do Flamengo e está no Chile. Então o Flamengo não tem, como o Marcos disse, preconceito ou viés. O Flamengo, ele busca jogadores que possam somar ao elenco e ajudar o Flamengo a ser campeão dentro da realidade financeira do Flamengo. Sem querer um pouco se vitimizar, foi imposta isso de uma maneira, eu acho que injusta ao departamento de futebol do Flamengo, que o Flamengo só faz contratações milionárias. O Flamengo faz contratações milionárias também. O Flamengo foi na Argentina, trouxe o Rossi livre. O Flamengo foi no Bayern de Munique e trouxe o Rafinha livre. O Flamengo foi ao Atlético de Madrid, trouxe o Felipe Luiz livre. E assim, eu vou ser injusto falando algumas coisas. O Flamengo foi no Cruzeiro e trouxe o Arrascaeta pagando uma quantia impensável no jogador aqui internamente com o clube brasileiro. O Flamengo trouxe por empréstimo Gabigol e Pedro. Thiago Maia, e depois efetivou as compras, foram efetivadas as compras. Então, o Flamengo aqui fez uma política nos últimos 5 anos e 3 meses, que é o que eu posso falar aqui, sempre com o comando do presidente Rodolfo Landim, de maneiras diversas. A gente trouxe muito jogador que não tinha vínculo vínculo que eu digo é que não precisou pagar o jogador que estava praticamente liberado. Gustavo Henrique veio livre. Então, falava que a gente não foi na América do Sul. A gente foi para a América do Sul também. Quando foi possível, a gente foi. Então, quando foi possível, a gente foi no Bangu. Agora a gente foi no Nova Iguaçu. Então, assim, estou aproveitando que foi imposto
alguns carimbos aqui no departamento de futebol que, não, ao meu ver, foram injustos e que a gente... Injustos, mas com... Sempre que eu falo isso, mas com erro de eu e Bruno não ter vindo para cá e ter dado algumas entrevistas maiores para falar da parte financeira e da parte exatamente de como foram feitas essas contratações na parte de mercado. Dê adeus à dor de cabeça dos editores de vídeo.